Oi pessoal, tudo certinho com vocês? Sejam bem-vindos aí, quem chegou agora no grupo. Agradeço por estar participando aí do nosso grupo do WhatsApp. Conforme eu coloquei aí na mensagem, por enquanto o grupo ele tá privado, né? Então por enquanto só eu tô mandando conteúdos aqui para vocês, justamente para a gente não se perder nessa organização da Semana do Desenho Realista, tá? Então, se você está aqui no grupo, eu tenho certeza de que você quer aprender um pouquinho mais sobre desenho realista. E é exatamente isso que eu quero falar com você nessa Semana do Desenho Realista. Então, muito em breve eu vou estar passando mais informações para vocês aí no grupo durante a semana, combinado? Enquanto isso, eu queria mostrar para vocês alguns desenhos que eu já fiz também, na época, quando eu não sabia muitos conceitos, muitas técnicas ainda de desenho realista. Então, lá em meados de quando eu tinha uns 14, 15 anos mais ou menos, eu fiz alguns cursos, na época não tinha tanto acesso à tecnologia que nem a gente tem hoje, até por isso que eu não fiz cursos online, na época acho que nem existia, talvez, não sei, já faz bastante tempo, e então eu optei na época por fazer cursos presenciais, e um desses cursos também passava um pouco sobre o desenho realista. E a minha primeira experiência, eu vou mostrar para vocês aqui, eu não tinha muita noção, então eu não conseguia aplicar as técnicas, enfim, na verdade eu não tinha técnica nenhuma quando eu comecei, eu fazia trabalhos assim porque eu gostava mesmo, então eu desenhava, olhava e tentava reproduzir. E depois, com vários anos, enfim, foram passando, claro que eu fiz o curso lá 14, 15 anos, mas foram passando alguns anos, eu fui desenvolvendo a minha própria técnica, assim, digamos, né, a forma como eu tenho mais facilidade de desenhar e colorir, e aí eu cheguei também num resultado final que eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou mostrar aqui só alguns exemplos, só para vocês verem que desenho não é questão de dom, né? Você não precisa ter dom para desenhar, mas sim prática, né? Sem dúvida, você precisa praticar, assim como qualquer outra coisa da vida que você vai fazer. Se você quer desenvolver algo, você tem que praticar. E também é uma mistura de técnica, né? Entender noções de desenho, proporção, luz e sombra. E eu vou mostrar aqui para vocês como que eram os meus trabalhos. Dá uma olhada só. Então, olha só, pessoal. Aqui é um exemplo, um dos trabalhos que eu fiz, que era para ser um desenho um pouco mais realista. Aqui eu acabei utilizando tinta nanquim, né, para fazer os traços, mas enfim, dá para ver que eu não tinha muita noção não de proporção, de como fazer o desenho, enfim. Aqui mais um exemplo. Aqui o traço está até mais arredondado, tudo certo, mas dá para ver que a proporção de rosto aqui tá bem errada, né? A posição dos olhos, enfim. Aqui um outro exemplo, não é que está feio, mas dá para ver que toda a aplicação de luz e sombra, ela está muito marcada, né? Então dá para ver as marcas de lápis aqui. Quando se trata de desenho realista, o mínimo possível que a gente tem que ter é marca de lápis, né? Então, aqui nesse caso aqui dá para ver bastante marca de lápis, enfim. É um estudo inicial de luz e sombra, né? Mas que tem bastante marca. Esse aqui também, olha isso aqui. Gente, olha o olho, proporção de olho, olha a boca aqui, não tem volume nenhum, né? Trabalho de luz e sombra, eu até tentava aqui, ó, fazer alguma coisa, mas não tinha noção nenhuma. Então, a consequência disso é que não fica um desenho realista, né? Então, enfim, mais um exemplo. E esse aqui também, olha aí, a mesma coisa. Não tinha noção nenhuma de volume, sombra, luz, né? Então não fica com um aspecto de desenho realista. Mas eu tive que ralar bastante para entender e aprender. E agora eu tenho essa possibilidade de estar passando para vocês também desenhos como esses aqui, que agora eu faço, né? Que tem muito mais proporção, tem muito mais volume, muito mais sombra, né? Dá pra ver aqui, ó, alguns que eu separei pra vocês. Isso falando de desenhos branco e preto, mas tem desenhos coloridos também, com lápis de cor. Olha a diferença. Só um pouco de diferença, né? Aqui do Terry, do Rock. Olha aí.
Então, deu para ver que teve bastante diferença aí de uma pessoa, de um Danilo que não tinha tanta técnica e gostava de desenhar na época, mas que não tinha técnica, não tinha muito embasamento e simplesmente aplicava, né, o que via por aí, enfim, aplicava nesse formato até chegar nesse nível aqui. Então, nesse caso, eu passei por várias situações até entender como que eu poderia estar aplicando isso, né? Como que eu poderia estar aplicando cor, né? Como que eu faço esse trabalho de luz e sombra? E eu entendi que é muita observação também, né? Muita observação, mas é o que eu falei, tem que ter essa técnica, tem que ter essa prática, né? Eu tive que praticar muito e é o que eu falei. Na minha época, eu não tinha acesso que nem a gente tem hoje a tecnologia. Então, assim, eu tô gravando esse vídeo para vocês agora e já tô mandando aqui para vocês no grupo, muito rápido, muito fácil. Na época não tinha isso, né? Na época, quem tinha computador na época era um artigo de luxo, assim, era privilegiado de certa forma. Não tinha smartphone, não tinha nada disso. Então, acredito que muita gente que está aqui no grupo não sabe o que é isso, né? Não sabe o que é não ter um computador, não sabe o que é, talvez, não ter um smartphone. Talvez não digo de ter, assim, fisicamente, mas de existir, né, na atualidade, de ver isso frequentemente, de ver isso passando na televisão. Então, na época não tinha. Então, o meu processo de aprendizado, de aplicação de técnicas, de teoria, de tudo, foi um pouco mais demorado, né, do que pode ser para vocês. Então, eu queria mostrar para vocês aqui um exemplo, né, da evolução que eu também acabei tendo, né. Eu não sabia desenhar aqui, até tinha uma noção, né, eu vou contar para vocês um pouco da minha história mais para frente. Eu tinha uma noção de desenho porque eu me arriscava, eu gostava de desenhar, eu assistia desenho e tentava copiar os meus desenhos favoritos e tal, da televisão. Na época, é o que eu falei, não tinha computador, então tinha que ser pela televisão mesmo, com videocassete. Gravava os desenhos e pausava e copiava. Então foi meio que na raça, assim, digamos. Hoje a tecnologia aí está muito a nosso favor para a gente acabar aprendendo de forma mais rápida, né? Pulando algumas etapas que consequentemente fazem com que o desenho demore mais e acaba facilitando, né? Nesse caso, para a gente evoluir mais rápido, beleza?